Olá, amigos, bem-vindos ao Palavra Urgente de hoje. Esse programa, eu tenho certeza, vai ficar marcado na sua vida como um programa que abençoou a tua vida, tua família e toda a tua casa, de verdade. Talvez você diga, mas como o senhor garante isso? Eu garanto isso porque eu sei o Deus que eu sirvo. E Ele é um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que faz maravilhas. E Ele quer fazer por você. Então, por isso mesmo, eu lhe faço um pequeno apelo, pequeno pedido. Compartilhe o programa com todas as pessoas que você puder. Através do WhatsApp ou através do Telegram, você pode compartilhar, inclusive, o link do nosso programa para abençoar estas vidas em nome de Jesus. E no YouTube e no Instagram, o endereço que você vai colocar é um só. @Palavra Urgente. Colocando, você pode ter certeza que você vai ter a oportunidade de assistir, de participar de todos os nossos programas e ser abençoado pelo poder de Deus. Compartilhe, eu insisto com você, inclusive o link do programa, para que pessoas que estão sofrendo, principalmente com problemas sérios de saúde, problemas respiratórios, compartilhe o programa de hoje. Você vai ver como Deus muda a vida de uma pessoa, como Deus cura, como Deus restaura a saúde daqueles que buscam a ajuda dele. Inclusive, não vou nem demorar mais falando aqui com você. Eu quero te convidar para começarmos a assistir a história de hoje. Você vai ver através desse testemunho como Deus cura, restaura completamente a saúde de uma pessoa. Põe aqui na tela, por favor, a primeira parte. No ano de 2013, Tayana e a mãe dela, Rita, se convertem assistindo ao missionário pela TV, se firmam na Igreja da Graça e se tornam patrocinadoras do Show da Fé. Não estava bem. Eu não estava bem quando eu peguei o controle e comecei a mudar os canais do TV. Quando o missionário, que eu nem sabia que ele era missionário, falou: "Você aí que está murchando nesse sofá, seja uma patrocinadora do Senhor." Eu disse: "Será que isso é para mim mesmo?" Tornou repetir. Aí eu disse: agora é para mim. Pregou a palavra para ela quando eu vim, procurar saber os horários da igreja. Primeiro dia que eu entrei na igreja, fiquei tão leve que eu disse: esse é meu lugar, Senhor. Aí pronto, desse dia para cá eu não faltei nunca mais. Tayana sempre teve problemas respiratórios, mas em fevereiro de 2022, ela é acometida por uma forte crise. Vamos assistir agora uma reportagem que fala sobre o assunto de hoje, porque depois eu quero voltar falando com você a respeito de Cristo, do Evangelho, e como Deus pode te abençoar. E vamos ver como Deus curou esta menina que sempre teve problemas respiratórios. Mas a crise que ela passou foi logo depois. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vamos para a reportagem. A insuficiência respiratória é caracterizada pela dificuldade do pulmão em realizar a troca gasosa corretamente. Falta de ar, tosse, dificuldade para respirar, a pele de coloração azulada, batimentos cardíacos irregulares, perda de apetite ou de peso são alguns dos sintomas da patologia. A doença pode ser classificada em aguda quando surge repentinamente, como por acidente de trânsito, uso de drogas e AVC, como pode ser crônica, surgindo ao longo do tempo. Asma, doenças pulmonares, AVC, poliomielite, tumor cerebral e infecção generalizada são alguns fatores que podem provocar o surgimento da insuficiência respiratória. Ela tinha, infelizmente, esse problema. E, de repente, uma crise mais séria a acometeu. Esse foi o problema que nós vimos no caso de hoje. E esta mãe, que já vinha assistindo o programa, ouvindo a mensagem, você vai assistir comigo agora na segunda parte da história, ela começa a buscar a Deus. Ela não vai deixar para lá. Ela vai buscar, vai clamar. E é o que eu digo para a senhora, para o senhor: busque a Deus. Seja por você ou por alguém da sua família. Deus tem a vitória para você. Quando alguém busca o Senhor, a Bíblia diz assim: olha, de nada tem falta
Então eu vou dizer para a senhora, para o senhor, você que está me assistindo, se está te faltando alguma coisa, talvez o que esteja faltando de verdade é buscar a Deus. Busque a ajuda dele, que o que falta ele pode suprir. E ele vai suprir na sua vida, no nome de Jesus. Mas vem comigo ao telão. Vamos assistir a segunda parte da história de hoje. Vamos continuar ouvindo aqui o testemunho da nossa amiga e ver como Deus a abençoou. Põe aqui na tela, por favor. Sentia muita dispneia, né? Que é aquela falta de ar, minhas mãos ficavam roxas. Vou fazer um exame de sangue e de coração. E aí, quando eu fiz, deu na espirometria, que eu tinha essa insuficiência respiratória. Ela ficava com falta de ar, não podia respirar. Ela, quando dormia, ficava a noite toda só se batendo. O médico passou, né, um tipo de desfibrilador cardíaco para poder o coração, né, bater mais forte e eu poder respirar melhor. Ele me deu o diagnóstico que disse que eu ia morrer, podia morrer até dormindo. Até subir uma escada, ele dizia que eu podia morrer, porque o coração podia parar, a respiração, e eu podia vir a falecer. Então, dali em diante, eu passei a tomar aquele medicamento, de manhã, à tarde e à noite. Quando eu vinha pro culto aqui, que eu tomava o remédio, eu ficava... O pastor cantava, dançava e eu sentada, porque eu não conseguia nem ficar em pé. Tayana vivia à base de remédios, mas mãe e filha creem no médico dos médicos. Ouviu aí? Como é que fez diferença ela saber onde podia buscar ajuda? O médico chegou para ela e disse, você pode morrer dormindo. Subir uma escada e não aguentar. E acabar falecendo. A coisa estava séria para o lado dessa menina. E eu fico imaginando, ela aqui testemunhando, é tão jovem. Quando aconteceu, era mais jovem ainda. Você imagina aquela jovem sentada na igreja, ela disse que o pastor cantava e dançava. Devia ser um dos meus colegas, que sempre, quando canta, a gente dança, louva a Deus com alegria. A igreja é lugar de alegria, é lugar do povo ser abençoado, é lugar de você que chega triste, angustiado, abatido, sair alegre mesmo. E eu fico imaginando, ela devia estar olhando ali todo mundo com aquela alegria e ela não podia sequer dançar, pular, se alegrar por causa do problema. Mas continuou firme buscando a Deus. E é quando a pessoa insiste em buscar, persevera, aí Deus opera, Deus faz o milagre. E nós vamos assistir daqui a pouco, na última parte, como é que Deus a curou. Como Deus fez a obra completa. E ó, eu já insisto com você, Deus também pode fazer por você. Talvez você vá ao médico várias vezes por mês. Talvez, como ela, você esteja tomando um medicamento de manhã, à tarde e à noite. Parece até que é a sua alimentação, que é o que te sustenta. Mas Jesus pode te libertar desse mal. Você só precisa confiar nele, acreditar nele e ele vai te ajudar. Mas vem comigo, por favor. Nós temos aqui os casos curiosos e eu queria que você assistisse comigo agora. E daqui a pouco eu volto para trazer para você uma palavra de fé e fazer a oração em o nome de Jesus. Põe aqui, por favor. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre um estudo realizado por especialistas na área de respiração pulmonar, na área de brônquios, profissionais que lutam e investigam formas de melhorar a vida daqueles que têm insuficiência respiratória. Eles descobriram que o óxido nítrico pode ser um forte aliado em tratamentos de pessoas que, por exemplo, tiveram consequências, infelizmente, devastadoras por conta da Covid-19. Muitos apresentaram dificuldades para respirar devido à insuficiência respiratória do SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19. E eles descobriram que o óxido nítrico, ele consegue dilatar os vasos sanguíneos dos pulmões, permitindo com que haja mais oxigenação no sangue. E olha, fizeram um estudo e testes em 193 adultos. Parte deles receberam uma dose maior de óxido nítrico. Já outros receberam os tratamentos habituais. Durante 48 horas fizeram esses experimentos.
E no final, eles perceberam, através de exames, que aqueles que receberam o óxido nítrico em grande quantidade apresentaram mais vantagens e melhorias diante dos outros. E ainda perceberam que o óxido nítrico é um forte antiviral em relação à Covid-19. Agora, os testes e estudos continuam para possíveis futuros necessários e utilizar esse pequeno elemento em prol da saúde. Curioso, não? Olha, curioso, bacana mesmo a gente saber que tem, estudos feitos para poder ajudar as pessoas que têm problemas respiratórios, principalmente depois da pandemia que tivemos, onde muitas pessoas, infelizmente, que já tinham um problema, acabaram piorando. E não é pequeno o número de pessoas que pioraram bastante com esse período de pandemia. Mas Jesus, ele opera milagres. Eu posso até citar para você o caso de um cidadão que era obreiro da igreja que eu estava na época da pandemia. Foram 37 dias entubado e Jesus o abençoou. Porque teve gente que não passou nem 10 dias entubado e partiu. 37 dias. E quando voltou, Jesus restaurou completamente, curou. Poucos meses depois estava até pintando a igreja junto com a gente. Completamente perfeito. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela diz o seguinte, lá no livro de Salmos, e eu peço a você, se você tem uma Bíblia, pegue ela. No capítulo 23, no versículo de número 1, ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o teu pastor? Eu pergunto à senhora, o Senhor. Jesus, ele é o seu pastor? Porque o que é o pastor? Aquele que guia, aquele que dirige, que conduz, que dá a você a direção. Deus tem dado a direção na sua vida. Você tem ouvido a voz de Deus, a palavra de Deus, tem dado crédito a Ele. Você tem confiado em Deus. Ou você duvida do que diz a palavra por causa da má notícia que chegou. Quando alguém confia em Deus, de nada tem falta. Por quê? Porque Ele faz de Deus o seu pastor. E se você fizer de Deus o teu pastor, é promessa, nada faltará. Davi sabia disso. Por isso, em todos os momentos, ele procurava fazer de Deus o seu pastor. Ele buscava o socorro, a ajuda de Deus. E buscando a ajuda, o socorro de Deus, não lhe faltava o perdão, o socorro, a ajuda nos momentos difíceis. Ao contrário, quando tudo parecia estar perdido, estava Deus ali ajudando Davi, levantando e dando a ele vitórias que parecia impossível. É só lembrarmos da história de Davi contra o Golias. Era impossível Davi vencer, mas Deus deu vitória para ele. Talvez você esteja enfrentando um problema que pareça um gigante. Deus tem a vitória para você e Ele pode te dar. Só faça dele o teu pastor. E falando nisso, eu quero te fazer um convite rápido. Venha estar conosco na igreja. Nesta sexta-feira, amanhã, nós teremos reuniões poderosas. Inclusive, eu vou pedir para o meu amigo colocar para você algumas imagens da nossa igreja, para que você possa vir participar e receber a bênção de Deus em o nome de Jesus. Toda sexta-feira, 9 da manhã e 7 da noite. São as reuniões principais. Às 3 horas da tarde, ou seja, às 15, é uma reunião intermediária para quem não consegue estar nem de manhã, nem à noite conosco. Você está assistindo aí algumas imagens da nossa igreja, o santuário, você está vendo aí, vai ver o altar, inclusive, e é nesse altar que nós pregamos a palavra, clamamos a Deus e colhemos testemunhos de milagres, de maravilha. Olha, presta atenção, hein? Porque nesse altar você também vai testemunhar vitória, em o nome de Jesus. O endereço é bem fácil. Anote aí, porque eu quero você nessa sexta-feira junto comigo. Amanhã é dia de oração forte, de desmanche espiritual, e eu quero você aqui comigo. Na Rua Barreiros, 1195, 9 e 19 horas, no nome de Jesus. Eu quero já fazer uma oração por você, mas antes,
vem comigo. Vamos assistir a última parte da história de hoje. Veja como Deus mudou a vida da nossa amiga, o milagre que Deus realizou. Porque, como ela alcançou, você já sabe, ela foi buscar a Deus e estava buscando a presença dele. Põe aqui na tela. Terminei. Que em nome de Jesus, que minha filha ia ser curada. Ela não ia ficar o tempo todo tomando remédio, não. Determinei, Isaías 54:4. Não temas, não se envergonhe. Cheguei aqui no dia de sexta-feira, aqui na igreja, o pastor estava pregando sobre a libertação. Esse dia eu disse a Deus, Deus, eu só saio daqui quando eu for curada. E eu sei que hoje eu vou ser curada. E assim acontece. Após 2 meses doente, Tayana recebe a cura dela. Fez o exame novamente, passou mapa, um bocado de coisa que tinha que ficar cheio daquele aparelho. Fiz um exame de coração e quando eu fiz não tinha nada, tudo normal, coração batendo corretamente, respiração 10. Entreguei ao médico, o médico não tem como, suas mãos estão normais, seu peito está normal, você está respirando corretamente. Daquele dia em diante, eu não tive mais nada disso, hoje eu durmo melhor. Hoje eu tenho uma vida de paz, graças a Deus. E para honra e glória do Senhor, hoje eu não tenho nada. Só de alegria e prazer de minha filha estar curada. Hoje minha vida é normal, hoje eu brinco, corro, pulo. E para honra e glória do Senhor, eu não sinto nada. Maravilhosa. Hoje agradeço a Deus pelo lar que eu tenho. Glória a Deus por isso. Olha, aqui está a água. Já preparou a sua? Nós vamos falar com Deus nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que eu venho diante do Senhor agora. Eu peço, olha para todos os amigos que precisam de cura e os abençoo agora. Pois eu digo ao espírito de enfermidade que vai embora em nome de Jesus. Consagro a água. Tua palavra diz, abençoarei o vosso pão e a vossa água e tirarei do meio de vós as enfermidades. Abençoe essa água, Pai. E que aquele que beber receba a cura, a vitória, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Beba d'água. Glória a Deus. Meus amigos, deixa eu já fazer um pequeno convite a você agora. Na Rua Barreiros, 1195, sexta-feira, Libertação, Cura Divina, eu espero por você. Às 9 da manhã e às 7 da noite, esse é o endereço do milagre em nome de Jesus. Já estamos encerrando o programa e eu quero me despedir dizendo a você, fica com esse clipe musical, que Deus te abençoe rica e abundantemente e até uma próxima, se Deus nos permitir. Agindo e desatando os nós, Ele jamais fecha os ouvidos para ouvir a nossa voz. Não se aflijam, fiquem tranquilos, pois já está decidido. Ele ouvirá a nossa oração. Sossega, meu povo, Deus é por nós, só precisamos confiar.